Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos no 27º domingo do tempo comum. O evangelho para hoje é Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que acabamos de ouvir apresenta uma catequese de Jesus, aliás, um confronto, Um confronto com os anciãos, o povo e os sumos sacerdotes. E interessante que acontece nessa parábola aquilo que acontece na conversa entre o profeta Natã e o rei Davi. Porque Natã chega para conversar com Davi e ele diz: Olha, Davi, tem um homem que é proprietário de uma grande propriedade e tem muitas ovelhas, e ele tinha um vizinho que tinha uma ovelha só. E ele matou o vizinho para ficar com a ovelhinha. O que esse homem merece? E Davi disse: quem é esse homem? Traga-me aqui, ele merece morrer. E Natã disse: Esse homem, Davi, é você. Olhe para a sua vida e veja que você cometeu esse crime. Você matou Urias para ficar com a esposa dele. Pois bem, no texto de hoje, Jesus conta uma parábola e no final pergunta aos sacerdotes e aos anciãos, e eles respondem. Vejam que parábola interessante. Jesus conta que um homem tinha uma grande vinha e preparou esta vinha bem preparada, plantou esta vinha, pôs uma cerca em volta para evitar que entrassem animais, fez nela um lagar e um espaço para esmagar as uvas, para fazer o vinho, construiu uma torre de guarda para observar, depois tudo estava pronto, arrendou a um grupo de vinhateiros. E quando chegou a hora, o dono mandou pedir a parte que era dele, e ele tinha o direito de cobrar. Mas os vinhateiros não eram pessoas de confiança. Agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, apedrejaram a outro. E ele não acreditou no que estava acontecendo. Como é que essas pessoas agem assim? Eu entreguei para elas a minha vinha, confiei a elas. E enviou outro grupo de pessoas e, por fim, enviou o próprio filho. E eles disseram: agora chegou a hora mesmo, vamos matar o filho, porque se ele é o herdeiro, nós vamos tomar posse de tudo e tudo será nosso. Jesus está se referindo àqueles homens que transformaram a religião do povo de Deus em algo que precisava ser transformado, que precisava ser agora recuperado. Eles eram os vinhateiros homicidas, eram eles que tinham matado os profetas e que agora
estavam para matar o Filho do Homem. E Jesus pergunta: o que essas pessoas merecem? Eles dizem: quando o dono da vinha vier, ele fará o que com eles? Vai matá-los com certeza, de modo violento. Eles são perversos. E vai arrendar a vinha para outras pessoas de confiança. E Jesus então faz com que eles percebam, e aí eles ficam um pouco raivosos, porque Jesus faz com que eles percebam que eles são esses homens que arrendaram a vinha, que a vinha não era deles. Assim nós temos uma conclusão muito interessante: a igreja não é nossa, não é do Papa, não é dos bispos, não é dos padres. O grande rebanho pertence a Deus, né? Jesus é o bom pastor por excelência. E toda vez que nós pensamos que somos donos, nós cometemos esse mesmo erro. E aqueles homens ficaram raivosos porque eles faziam parte deste grupo de pessoas. Interessante, o que o mundo espera quando deseja matar o filho para tomar conta da vinha? Nietzsche tem uma frase interessante quando ele diz: se nós matamos a Deus, o que vai acontecer? O mundo estará precipitando-se no caos. É isso que vai acontecer, isso que acontece. Quando numa família se mata Deus ou se tira Deus de cena, ou não há espaço para Deus, qual é o fruto? O que vai acontecer com essa família? Quando num ambiente qualquer, até mesmo na pastoral, às vezes até mesmo nos grupos de igreja, sem intenção, mas às vezes nós acabamos retirando de cena o essencial, que é o próprio Cristo, para pôr em cena, no centro, as nossas conveniências, as nossas loucuras, os nossos desejos, as nossas vontades de aparecer, de fazer jogo de influências com grupos dentro da igreja. Isso pode acontecer. Isso acontece, aliás, não deveria, mas acontece. Então, esses vinhateiros homicidas. E agora, Jesus termina a parábola dizendo que o novo povo que vai receber esta vinha é um povo de confiança, é um povo de coração grande. Inclusive, para esse povo, a pedra que foi rejeitada antes será tratada como pedra angular. E esta pedra é o próprio Cristo. Algumas perguntas e reflexões que nascem desse texto. Primeira coisa, Deus tem direito de pedir os frutos da nossa existência? Claro que sim. E nós não devemos nos comportar como estes homens ingratos que receberam tudo e que não entregaram os frutos na hora certa. Deus tem o direito de nos cobrar os frutos. Cobrar os frutos, por exemplo, através de um filho, cobrar os frutos do amor do pai, dos seus pais. Cobrar os frutos através dos fiéis, os frutos do amor de Deus na vida do sacerdote ou do bispo. Deus vai pedir conta dos frutos, porque se ele fez tudo isso, plantou a vinha, certamente preparou o terreno, arrancou toda a árvore que havia, tirou pedras, limpou o terreno, preparou tudo e plantou, e fez todas essas outras coisas, todo esse cerimonial, colocou uma cerca em volta, preparou um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Se fez tudo isso, então é claro que ele espera frutos. Nós estamos no seio da igreja, recebemos os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, recebemos a palavra. Então Deus espera de nós frutos, e o mundo espera de nós também frutos. Espera dos cristãos frutos. E se não damos esses frutos, o mundo vai sentir falta desses frutos. Nós somos para o mundo o que a alma é para o corpo, dizia a carta de Ogneto nos primeiros séculos. Nós somos, como pedia Jesus, devemos ser luz, sal e fermento para a humanidade. A atitude desses homens, desses vinhateiros, é uma atitude errada de pensar: a vida é minha, faço dela o que eu quiser. Sim, a vida é algo que Deus me deu para administrar, mas não é minha, porque Ele mesmo me pedirá contas. É muito interessante pensar sobre isso hoje. Deus me deu muito. Um certo padre jesuíta dizia: Deus nos deu o máximo
e nos pede o mínimo. Deus nos deu seu Filho para morrer na cruz e nos pede apenas que possamos produzir frutos. A vida é dar frutos e a vida tem graça quando nós damos frutos. Não podemos construir uma vida centrada em nós mesmos, no egoísmo. Precisamos aprender a dar frutos. Dar frutos como um bom pai de família, dar frutos como um bom esposo, dar frutos como um bom filho, dar frutos como um bom estudante, dar frutos como um bom pastor, dar frutos como um bom sacerdote. Eles mataram os servos que Deus enviou e mataram, por fim, o próprio filho para tomar conta da vinha e fazer da vinha o que desejassem fazer. É como se, por exemplo, digamos, numa paróquia, numa diocese, não é? Ou numa instituição qualquer, alguém dissesse: eu vou matar o chefe aqui, o que tem a missão de coordenar, o cabeça, para tomar o lugar dele. Bom, e o texto é belíssimo e fala sobre este homem novo que Deus espera que sejamos. Está muito coligado com a primeira leitura, que diz que Deus preparou o povo de maneira que não havia outra resposta senão frutos bons e doces. Mas a primeira leitura diz: os frutos que aquela árvore deu foram frutos selvagens. E agora? Não deu frutos bons, deu frutos selvagens, agiu com selvageria. Foi o que aconteceu nesse texto do Evangelho também com estes homens. Responderam ao amor com violência, com sangue. Bom, amados irmãos e irmãs, possamos pensar sobre isto, né? São João Crisóstomo diz que o que destrói o trabalho na vinha é o amor ao poder, o desejo de glória e a cobiça por coisas temporais. Isto é o que destrói o trabalho da vinha. Eles queriam ser herdeiros do que não era deles. Então devemos nos colocar como servidores do reino dos céus. Que o Senhor nos ajude neste domingo a nos colocar a seu serviço e, contando com tudo que o Senhor nos deu, oferecer bons frutos. Como disse, a primeira leitura ajuda muito a refletir o Evangelho, porque quando a vinha não dá os frutos que o dono espera, o que acontece? Deus diz através do profeta: vou desmanchar a cerca. Resultado, esta vinha será devastada, será entregue à própria sorte. Vou derrubar o muro, então ela será pisoteada pelos animais selvagens, e vou deixá-la inculta e selvagem. Então, ela não vai mais poder dar frutos, ela vai ficar inútil. Não crescerão mais aqui uvas, porque crescerão espinhos. Então, e por último, Deus diz: não deixarei as nuvens derramar chuvas mais sobre elas, porque a resposta que veio da parte delas foi iniquidade. Deus esperava bons frutos, frutos de bondade, e vieram frutos de iniquidade. Portanto, nesse domingo do tempo comum, 27º domingo do tempo comum, pensemos que a vinha é do Senhor e Ele espera que hajamos com bondade nessa vinha. Há muitas pessoas que têm uma imagem muito negativa e falsa, mal construída sobre a igreja, e sobre essa imagem constrói todo o seu dia a dia. Pensam a igreja como uma sociedade ou como um clube, como algo assim, não é? E a igreja não é isso, não é? Ou como se fosse, algumas pessoas até tratam a igreja, a sua paróquia, como se fosse um espaço de exercitar qualquer coisa, como uma brincadeira de casa de bonecas. Mas não se trata disso, né? A igreja é lugar de crescimento espiritual, com podas e com cortes que a palavra vai nos dando. E é assim que o homem vai progredindo. E para finalizar, gostaria de citar, sem refletir, mas apenas citar,
uma frase da segunda leitura desse domingo, da carta de São Paulo aos Filipenses, que diz: não vos inquieteis com coisa alguma. Que o Senhor, com a sua palavra, com os dons que nos deu, seja a nossa força. Tenham todos um ótimo domingo. Desejo a todos paz e bem.